Boa tarde, geração eleita. Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado. Como vocês estão? Espero que na paz do Senhor. Estamos começando aqui um programa inédito e vai ser muito especial. A gente está começando um propósito do Setembro Amarelo. Por que é um propósito, Narjara? Porque Deus colocou no coração da gente falar sobre, né, para a gente quebrar alguns tabus e alguns paradigmas que existem, principalmente no nosso meio cristão. E é com muito prazer que eu fiz o convite para alguns profissionais e hoje eu trago uma profissional da área cristã, nossa irmã em Cristo, que vai trazer aqui mais conhecimento, né, mais informação sobre a nossa mente, sobre o que você tem pensado, como você tem vivido, o que você tem trazido e permitido que seus pensamentos permeiem, né? A gente precisa se analisar. Esse programa de hoje ele vai ser gravado. Ele está sendo gravado, você vai ouvir ele, depois, se você não tiver oportunidade de ouvir na Rádio Vencedor em Cristo, fique à vontade de ouvir lá no YouTube. Um corte vai para o Instagram, e assim a gente vai atingindo vários públicos, pessoas que a gente sabe que estão precisando. A gente precisa lembrar que não é somente no Setembro Amarelo, né? Existem aí estudos, e muitos estudos de taxas que vêm aumentando, taxas de suicídio, de pessoas que estão tirando as suas vidas, e o Setembro Amarelo ele veio como uma campanha para ajudar essas pessoas, para lembrar que você não está sozinho, né? Que você tem como pedir ajuda. Aqui no Brasil ele se iniciou essa campanha no final de 2014, 2015 veio aí como o Dia Mundial, que é dia 10 de setembro, da prevenção do suicídio, e assim a gente vê muitas ONGs, o governo se engajando. Você que quer saber mais, vai lá no gov.com, que também fala sobre saúde mental. O que é o Setembro Amarelo, né? Ele é uma campanha que traz como o intuito a prevenção do suicídio, né? Uma qualidade de vida. Em 2025, a campanha tem como tema: conversar pode mudar vidas. Você acredita que conversar pode mudar vidas? Muitas vezes a gente se sente prostrado, a gente se sente cansado, estafado por causa do nosso dia a dia, acumulamos funções e, às vezes, a gente não tem como liberar isso. Aí você fala assim, mas, Narjara, somos cristãos, né? Isso não nos atinge. É por isso que hoje eu trouxe uma terapeuta e uma psicanalista cristã para falar o que ela estudou, para trazer o conhecimento dela e fazer você entender que você pode ser atingido. Isso não é só espiritual, isso não é só medicamentoso. Existem aí várias formas de se combater, de se tratar, de se cuidar. O principal é a gente conhecer, até para que a gente faça uma prevenção. Você que quer conhecer sobre a campanha, você que quer se informar, vai lá no setembroamarelo.org.br, lá fala sobre a campanha, vem falando sobre algumas taxas, o alerta da valorização da vida e a prevenção do suicídio. Ele surgiu nos Estados Unidos em 1994, mas em 2015 que a campanha pegou força, né? E aí a gente fala sobre Setembro Amarelo e fala, isso não vai alcançar, mas quem já não ouviu hoje em dia uma pessoa falar que está com depressão ou está com ansiedade? Não é uma ansiedade comum, uma ansiedade de você aguardar um evento que está para acontecer, ou é a vaga de emprego que vai se abrir. Não, é um transtorno de ansiedade generalizada que foge daquela ansiedade, daquele sentimento, daquela emoção comum. Então, ultimamente, as taxas no Brasil vêm só aumentando, né? Pessoas abandonando os seus empregos, pessoas se afastando por causa do transtorno de ansiedade e tantos outros transtornos que vêm se levantando aí, estudo cientificamente comprovado. Então, hoje eu quero que você abra a sua mente, que você se disponha a ouvir, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, ou, no mínimo, vai ajudar alguém que você conhece.
ouça até o final esse conteúdo e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Bom, com essa apresentação, eu vou apresentar a minha convidada de hoje, que é a Fernanda Torres, terapeuta e psicanalista cristã. Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser incrível esse conteúdo que a gente está gravando hoje. Boa tarde a todos, boa tarde, Najara. Obrigada por esse convite. Estou feliz em estar aqui e saber que aquilo que eu carrego, aquilo que eu tenho, dentro da minha profissão, eu posso ajudar pessoas. E foi esse o propósito que o Senhor colocou no meu coração. Alguns anos atrás, uma chave virou, mudou dentro de mim. Fui buscar esse estudo e vim, com o passar do tempo, estudando muito. Tenho uma clínica hoje totalmente online. Eu tenho apenas um paciente presencial, mas todos os meus pacientes são de forma online. Para mim é melhor devido à comodidade, à dinâmica da minha casa, da minha rotina. Hoje, para eu estar aqui, foi assim desafiador. Eu estou com uma mãe acamada e agora como é que eu faço? E o Senhor sempre envia anjos, né, no momento certo. Tenho uma amiga em casa, está com a minha filha e hoje eu estou aqui. E eu entendo que isso também foi um propósito preparado para este momento, porque eu sei que este conteúdo, esse tema e essa voz vai alcançar a muitos. São muitas dúvidas, são muitos porquês, são muitos sofrimentos, são muitos traumas. E falando no Setembro Amarelo, é um mês de campanha de conscientização. E todo mês tem uma campanha, tem o roxo, tem o verde e o amarelo é em setembro. Porém, é um assunto que é latente o ano inteiro. Então, nós devemos bater na tecla que não é só levantar uma bandeira em setembro que nós vamos cuidar da mente. Não, esse cuidado tem que se ter e se perceber que são todos os dias. Por quê, Narjara? Porque nós usamos a nossa mente todos os dias. E a nossa mente, ela nos sabota. A nossa mente, ela é ampla. Nós temos um campo maravilhoso, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E se nós não administramos a forma como nós pensamos, a forma como nós lidamos com os nossos pensamentos, muitas coisas se perdem, se desviam no caminho. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo vai abrir a mente de muitos, o entendimento, trazendo discernimento, e cada um que está ouvindo aqui agora vai se perguntar: como eu estou me cuidando? Eu estou realmente ansioso? Eu estou angustiado? Estou depressivo? E o que é isso tudo? Dentro da nossa mente nós temos vários campos, o campo das emoções e o campo também dos sentimentos. Né? A forma como nós pensamos. O que é a emoção? Eu estou alegre, eu estou triste, eu estou agitado, eu estou feliz, eu estou... enfim. E o que é o sentimento? Diverge, emoção do sentimento. É que depois disso tudo, da minha alegria, da minha tristeza, da minha raiva, como é que eu lido com isso? Então, fica o sentimento depois de uma ação. Então, uma ação vai gerar uma reação. Hoje eu estou feliz em estar aqui. Esse é uma emoção que eu estou sentindo agora. Saindo daqui, Narjara, qual é o sentimento que eu carrego de ter vindo aqui? Tenho certeza que vai ser um sentimento de alegria de cumprir o meu papel. Quem está escutando essa palavra hoje, esse tema hoje, eu cumpri um propósito. Então, é o sentimento que eu carrego. Então, como nós devemos administrar tudo isso? Não é fácil. Por quê? Porque nós temos uma rotina agitada do dia a dia. Vou colocar a minha rotina como mãe, como dona de casa, como profissional. Então, são muitos afazeres. Estou dando um exemplo da minha vida e cada um tem a sua rotina. Mas como é que eu administro tudo isso? Eu posso fazer tudo isso de forma desordenada, mas eu posso fazer tudo isso de forma muito racional. E de onde vem? Dos meus pensamentos, da minha mente. Para isso, Narjara, eu preciso estar com o meu equilíbrio, eu preciso estar emocionalmente equilibrada para dar conta disso tudo.
Fernanda, por que acontece das pessoas terem uma ansiedade, uma depressão? Por que elas muitas vezes não conseguem sair do canto? Tem gente que tem síndrome do pânico. Existe isso. É a administração. Fernanda, mas a pessoa ela entra nisso sozinha? Isso é falta de Deus? Isso são várias vertentes. E cada caso é um caso. Eu sou diferente de você. Nós temos DNA diferente, nós temos composições químicas diferentes e reagimos à mesma situação de forma diferente. O que talvez para mim seja fácil de administrar e lidar, para você não vai ser. Então eu não posso ter o processo da comparação. Para mim foi fácil sair de tal situação, ter uma síndrome do pânico, ficar em casa e de repente virei uma chavinha e saí. Mas para você pode ser anos nessa mesma luta. E como lida com tudo isso? E para quem é cristão? Fernanda, não é falta de Deus. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou em campanha, eu leio a palavra e eu não consigo sair disso. Como eu lido? Então, são vários campos, são várias vertentes que nós temos que prestar atenção, que não é falta de fé. Nós cremos na palavra como luz, como revelação, tratando a nossa alma e nossos sentimentos. Mas existem o quê? Os médicos aqui, existem profissionais. O meu papel hoje como terapeuta e psicanalista é trazer o quê? O que está no seu consciente, trabalhar o seu inconsciente, trabalhar as suas emoções e trabalhar a forma de você pensar e a sua parte do comportamento, de você olhar para si e de você se conhecer. Muitas vezes, Narjara, eu conversando com alguns pacientes, as pessoas, elas muitas vezes não se fazem essa pergunta de quem ela é, do que ela quer, do que ela planeja, qual é o sentimento que ela está hoje, porque a vida ela é tão agitada. É uma sobreposição de emoções e sentimentos. Juntos, e aí ela não consegue conciliar isso, ela não concilia e não consegue lidar no dia a dia. Então, é complicado? Mas é possível? É um caminho que vai depender muito mais de mim. Eu como paciente, eu passando por uma situação, a cura, sobretudo, tem que estar em mim. Muitas vezes vai entrar a parte medicamentosa? Vai. Em alguns momentos é necessário um remédio? Mas eu, no caso, cristã, não cristã, estou ali, eu tenho uma fé, seja ela qual for, não vamos trazer só para o cristianismo, vamos trazer para as outras religiões. Ela tem a fé dela, ela acredita em algo, mas o impulsionamento está dentro dela. A forma dela enxergar isso, a forma dela acreditar, e muitas respostas, Narjara, está dentro de nós. A gente só não consegue ordenar isso e colocar para fora. E é onde entra o meu trabalho como terapeuta. Muitas pessoas chegam, às vezes confusa, às vezes perdida, às vezes o problema pode chegar como um X. E muitas vezes não é um X. A gente até ajuda a desembaralhar no meio do caminho aquela situação, mas sempre vai existir uma causa raiz. E eu sempre vou atacar onde está a causa raiz disso tudo. Pode levar um belo de um tempo, como pode ser rápido. É um processo. E eu tenho que respeitar o processo do outro, porque a forma dele pensar, a forma dele enxergar é diferente da minha. E o meu papel é de ser uma facilitadora nisso tudo. Eu não posso, como profissional, falar, faz isso, faz aquilo, o caminho é esse. Não, eu tenho que levar ele a pensar. Eu tenho que levar esse paciente, no caso, a olhar para dentro de si e se avaliar. Porque a resposta está dentro. Mas muitas vezes não consegue trazer isso para fora, porque não se tem clareza. Quando a gente está no meio da agitação, quando a gente está no meio de problemas, fica uma nuvem negra. Você não consegue administrar e pensar direito. Fernanda, eu falo assim, quando a gente está no meio da situação, o barulho que a gente produz, ou que o externo produz, é tão grande que a gente não consegue se ouvir, e quanto mais ouvir a Deus.
Então, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio ali, aquele silêncio para você poder se ouvir e ouvir a voz de Deus, para poder organizar tudo. É errado ou é correto isso? É acalmar as vozes externas. Às vezes, Narjara, a gente dá ouvidos ao externo e esquece de ir para dentro. Vou trazer agora a luz da palavra, que é o contexto que eu trabalho na terapia. Então, eu trago essa consciência para o paciente, mas pela minha abordagem ser cristã, então, grande parte das pessoas que me procuram, e eu acho que a maioria dos meus pacientes são cristãos, né? Por essa identificação. Então, a luz da palavra, o que fala? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e ora ao teu pai que está em secreto. Ou seja, na hora que fecha a porta, a barulheira que talvez esteja lá na casa, vai acalmar. E você vai ter que entrar naquele processo de relaxamento, de se conectar e de ter a experiência de conversar com o seu pai. Ele é o teu pai, ele é íntimo seu, então você vai colocar para fora o que está talvez angustiando ou um momento de agradecimento, eu não sei qual vai ser a conversa, mas você entendeu que o ruído externo vai ter que cessar para você se concentrar e ter essa conversa? Para estar aqui com você agora, a gente teve que fechar aqui os ruídos lá de fora para não atrapalhar o que está aqui e eu me concentrar nessa entrevista. Nesse momento aqui que estamos fazendo. Então, os ruídos são abafados para que eu tenha um campo de concentração maior, para que eu possa me conectar ao que está sendo falado, para eu expressar aquilo que tem que ser expressado. Não é diferente. Então, as vozes externas são abafadas e eu tenho que ouvir exatamente o que está aqui dentro. Agora, cadê a raiz disso tudo, Narjara? Não sei. É um processo que nós temos que descobrir, porque tem pessoas que estão com traumas, tem pessoas que têm feridas e carregam isso há anos, tem pessoas que estão angustiadas, tem pessoas que estão tristes, desoladas, existem isso. Só que elas funcionam no dia a dia delas. Elas saem, se movimentam, vão no mercado, tomam banho, vai na praia, vai no shopping, não sei onde ela vai. E eu aparentemente está tudo bem. Está tudo bem, mas e dentro? Quando você vai para o seio da sua cama, que deita a sua cabeça, ou você parou um momento, está fazendo uma refeição, os pensamentos vão vir. E aí você vai começar a ecoar, muitas vezes, aquele silêncio, aquele vazio que está dentro. E da onde vem esse vazio? Da onde vem essa tristeza? E está dentro. E como é que eu faço para achar isso? Não é um caminho, vou te falar que é um caminho fácil, não é? Mas sempre existe uma causa raiz. Na hora que eu estava vindo para cá, uma paciente entrou em contato e ela me trouxe um relato. E aparentemente ela não estava tão bem assim. E ela falou, poxa, eu estou chateada com tal situação. E ela foi mapeando algumas coisas. E aí eu só devolvi a resposta assim para ela, se acalma, porque isso que você está me falando tem um nome, isso que você está me trazendo tem um nome, e isso que você está me trazendo tem um nome. Nomeia e mapeia isso que você está sentindo. Tem uma raiz. Então, vai para o teu quarto agora e começa a mapear o que você está me trazendo. É uma insatisfação, é uma raiva, é uma brabeza, é não sei o quê, mas mapeia, tem nome isso. Aí, quando você descobrir o que você me trouxe, nomear, você vai começar a se autorregular nisso. É a autorregulação. E nós temos a capacidade de autorregulação. Só que o que acontece, Narjara? O campo das emoções, ela é muito variável para quem não tem essa autorregulação. Então, as pessoas, elas ficam sim desreguladas. Elas ficam desestabilizadas e entram muitas vezes num desequilíbrio. E como é que se regula? Se ela não se percebe, se ela não tem um todo, se ela não tem um conhecimento, ela vai. Vamos agora para o campo espiritual? Quem nos assiste a todo momento? O inimigo das nossas almas. E aí ele fica o quê? Nos observando a todo momento, não é? E ele fica jogando o quê? Os dardos inflamados do maligno. Então, já estou desregulada por uma situação. Vamos supor que... vou dar um exemplo bem bobo. Tropecei, caí, quebrei meu pé. É algo que pode acontecer. Fiquei brava. Por quê? Porque aquele evento
vai me gerar uma ida a um hospital, talvez eu vou ter que colocar um gesso, uma tala, não sei. Mas vamos supor que naquele dia eu ainda tinha algumas coisas para cumprir. Eu fiquei brava, porque aquele fato me gerou uma situação que vai me gerar dias por vir, mas me desviou do foco. Se eu não me autorregulo agora, eu não entendo o que aconteceu e eu não tenho clareza de como eu vou administrar as outras coisas que eu tinha que fazer, aquilo vai me gerar um sentimento. A minha emoção já está aflorada. Sabe o que eu percebo? Que hoje em dia, as pessoas, no geral, posso até nos incluir, né? Que a gente não sabe lidar com aquilo que foge do nosso controle. Sim. E isso tem sido um grande embate na mente. Porque você não sabe, você precisa compreender que coisas vão acontecer no teu dia a dia, no teu mês, na tua semana, que fogem, na maioria das vezes, do seu controle. E aí a gente fala, tudo está no controle do Senhor. Mas aí, quando acontece algo, você compreende que aquilo... Parece que tem uma chavinha que gira e fala assim, Deus, e agora? Mas tudo não está no seu controle, mas... a dificuldade e os sentimentos que se sobrepõem diante daquela situação que acontece, que ocorreu naquele momento, seja com um familiar, uma notícia, um diagnóstico, foge do nosso controle e aí já começa a batalha na mente. O que eu vou fazer? Aí vem o medo, aí vem a insegurança, aí vem a angústia. É bem por aí, né? É sobre isso. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Então, se a gente não consegue administrar e lidar, nós ficamos vulneráveis. E aí nós vamos ficar vulneráveis com a nossa saúde, porque eu não vou me cuidar e eu vou deixar isso aflorado. Eu vou estar vulnerável no meu campo espiritual, porque eu tenho o inimigo da minha alma que está jogando a todo tempo esse dardo inflamado do maligno e sabe muitas vezes o ponto que me pega. E aí eu estando descontrolada no meu sentimento, na minha emoção, por não regular os meus pensamentos, deu ruim. Deu muito ruim. E aí eu fico vulnerável. E como é que eu me regulo? Existem técnicas, existem manejos, mas aonde está a resposta, Narjara? Dentro, na mente. A forma como eu penso, a forma como eu lido, porque tem pessoas que elas são pessimistas e negativas, elas ficam o tempo todo lamuriando, só pensamentos ruins, e tem pessoas que só trabalham com hipóteses ruins, elas não conseguem, aí elas ficam limitadas, são crenças limitantes, elas ficam limitadas àqueles padrões de pensamentos. Lá em Romanos 12:2 diz o quê? Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, nós temos que renovar a nossa mente, os nossos pensamentos, todos os dias. E a nossa mente, ela é engessada? Não é. Anos atrás, achava que era até um certo campo. Hoje, com estudos, não. Há uma continuidade, há uma progressão, há um desenvolvimento da nossa mente. E quem vai limitar isso? Eu. Porque se eu quiser parar agora, eu vou engessar os meus pensamentos, aí entra a mente cauterizada, eu cauterizo, não quero aprender mais nada, eu não quero mudar o meu campo de visão, não quero mudar a minha forma de pensar, e aí entra no meu comportamento, entra nas minhas, como é que eu posso falar? No humor e no temperamento. Então, se eu não me conheço, se eu não sei como eu sou, a parte comportamental que me rege, qual é a parte do temperamento que eu tenho mais aflorado e eu não trabalho isso, na hora de eu organizar isso dentro de mim, vai dar ruim. Por que muitas mulheres acabam sofrendo dentro de casamentos, que a gente tem um alto índice de divórcio, ou crianças que estão, adolescentes que estão numa fase muito difícil? Por quê? São campos emocionais que são explorados, tem situações que ocorrem no dia a dia, mas vamos falar do humor dessa pessoa e do temperamento dela. Como é que essa pessoa funciona? Eu tenho um padrão de comportamento que pode ser diferente do seu. A minha análise comportamental, ela pode ser diferente da sua. Eu trabalho com gestão de pessoas durante anos, já trabalhei em empresas, sou formada em
fiz pós-graduação em gestão de recursos humanos, sou formada Fernanda, em direito. vamos aproveitar que você entrou nesse assunto, que o assunto é tão gostoso Extenso, de se falar, né, extenso, também. importante, que a gente nem apresentou você. Eu falei, Fernanda Torres, terapeuta e psicanalista, mas eu queria que você se apresentasse. Eu sei que já está no meio da conversa, mas você Fique em pegou paz, eu também já fui essa falando. aspas aí. Quem é a Fernanda Torres? Bom, tenho 39 anos, hoje sou terapeuta, psicanalista, trabalho com abordagem cristã, sou pastora também, tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 4 anos, a Vitória e a Valentina. Sou divorciada, atualmente estou noiva, breve vou casar, o Senhor tem restaurado a minha vida. Sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, então trabalhei muitos anos em empresa. Recentemente encerrei um contrato numa consultoria de RH, a qual eu fazia parte, então trabalhava com entrevistas, com treinamento, com recrutamento e seleção, dando subsídios a várias empresas. Então, eu sempre trabalhei com comportamento humano, com gestão de pessoas. Fui para essa área da terapia e da psicanálise pela dor de um divórcio, pela dor de uma ruptura, pela dor de uma casa que foi desestruturada, que tudo se rompeu. E para esse processo de restauração foi muito difícil, não foi fácil, para administrar os pensamentos, para administrar os sentimentos, para você se autorregular. Então, fiz alguns anos atrás cursos, me especializei e eu não paro de estudar. E eu fiz com que isso desse certo. Eu entendi que isso é o meu propósito e hoje eu me encontrei, sou realizada dentro dessa área, porque eu me encontrei nisso tudo. Então, hoje eu posso levar a palavra, de alguma forma, ajudar vidas, mas através da terapia. Porque o Senhor me curou. E através de um curso eu pude entender e quebrar muitas coisas na minha vida que hoje eu não aceito mais, que hoje eu não permito mais e oro para que as minhas filhas não passem pelo mesmo que eu passei. Então, essa é a Fernanda, essa sou eu. Recentemente escrevi 2 livros em coautoria, estou indo para o 3º livro. Escrevi o Terapeutas Cristãos, volume 2, pela editora Bentimol. Eu e mais 11 mulheres, cada um trazendo um tema. Mulheres que influenciam. Participei também dessa edição agora, o ano passado, trazendo parte da minha história. E esse livro, Mulheres que Influenciam, é isso. Cada um vai trazer a sua história, influenciando outras mulheres a sair do estado da onde estava, da onde se encontrava, né? Às vezes a gente passa por uma situação e fala, é o fim, não tem mais jeito, não tenho mais o que fazer, não tenho mais esperança, acabou, estou sofrendo. A dor, ela nos consome, mas com Deus há esperança. Então, através desse processo, eu pude ser muito agraciada. A misericórdia do Senhor me alcançou. Trazendo um breve relato, passando por dificuldades financeiras, saí de uma reunião de oração, logo depois da pandemia, e eu tive uma visão do livro Pão Diário, assim que eu saí. E o Senhor falou, e eu já trabalhava na consultoria de RH, mas estava no início, então, mediante trabalho, né? Você presta trabalho, recebe. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou passar o mês agora? E eu lembro que eu tinha um valor muito irrisório na minha conta, e o Senhor me mostrou o Pão Diário. Ele falou, a mesma prospecção que você faz na consultoria para captar clientes, você vai fazer isso com o livro. Então, era 10 horas da noite, eu mandei na minha lista de transmissão a foto do Pão Diário do ano seguinte. Falei, estou vendendo Pão Diário, né, do ano tal, quem quiser pode entrar em contato. Eu sei que por volta de meia-noite eu já tinha 15 encomendas. Pasme você, eu passei aquele mês sendo sustentada vendendo
pão diário e Bíblia, porque as pessoas começaram a comprar, né, a perguntar. Eu coloquei essa livraria no Instagram e passei um ano inteirinho vendendo Bíblias e livros. E aí eu pude pagar minha pós-graduação, porque eu já estava na área, já era formada, já prestava o serviço, mas eu precisava de um diploma, né? E aí eu fui fazendo cursos ali, no meio do caminho encontrei a terapia, a psicanálise, me encontrei recentemente, encerrei o contrato com a consultoria. Hoje eu sou parceira para quando a consultoria atender empresas que precisem da saúde mental para os colaboradores. Então, entra a minha parte. Então, estamos estruturando hoje um projeto, mas eu sou apenas uma. Então, dentro da clínica, eu tenho um volume de atendimento alto. Eu não atendo à noite devido ter, né, a minha filha de 4 anos. E ela não entende, eu trabalho de casa, eu estou com uma mãe nesse momento acamada. Então, é a administração. Como você administra? Nesse momento, eu pego até isso. Mas se eu falar para as pessoas, olha, minha agenda agora está aberta para a noite, não vai me faltar serviço. Por quê? E hoje eu não preciso ter estratégias, Narjara, para falar assim, eu preciso divulgar o meu trabalho. Não. O que eu faço dentro, as próprias pessoas vão me trazendo clientes. Então, eu não tenho preocupação nesse momento de buscar trabalho, porque ele bate na minha porta. E foi a oração que eu fiz naquele momento difícil. Senhor, me abençoa para eu não sair de casa, para eu continuar cuidando das minhas filhas e que eu tenha um trabalho na minha porta, na minha casa, e que eu não precise sair daqui. E passado algum tempo, um pastor que estava nessa reunião de oração, que eu tive essa visão, ele falou assim para mim, Fernanda, eu vejo a sua mesa cheia de livros. Pensei comigo, é a livraria. De fato, quando as coisas começaram a acontecer na livraria, eu falei, uau, está acontecendo. Mas aí eu entendi que o propósito era muito maior, eram os livros. E hoje fui picada, né, por essa escrita e não paro mais de Sabe escrever. o que me chama a atenção? É que você foi buscar capacitação. E hoje em dia a gente quer atingir certos lugares, a gente quer alcançar um patamar, mas a gente foge de buscar conhecimento e se capacitar para estar pronta para a porta que vai se abrir. A gente quer portas abertas, a gente quer atingir o céu, mas a gente pouco quer se capacitar. Tem o tempo do preparo. O tempo do preparo, o processo, que nem sempre vai ser os bastidores, maravilhoso. Se eu te falar como é que foi esse curso, os dois, para levar com todo o caos que eu estava vivendo, com uma criança menor, hoje ela tem 4 anos, para eu administrar e conciliar tudo isso, não foi fácil. O processo sempre tem espinhos, né? Foi doloroso, foi difícil, mas assim, hoje eu vendo tudo isso acontecer, deu certo. Eu passei, mas aí você entende, eu precisei me recolher, eu precisei ser curada, eu tive que me permitir ser cuidada por pessoas. Eu tive que confiar, nisso tudo eu me desestruturei, não quis voltar para o seio da igreja. Fiquei um tempo sem ir. Porque eu já não acredito, não que eu não acreditasse em Cristo, mas eu não queria mais ter esse relacionamento e fui me permitir me conhecer, entender algumas raízes, entender algumas causas. Fui trabalhada no mundo espiritual, fui trabalhada na minha mente, eu fui quebrada para ser restaurada, mas nisso tudo, Narjara, eu permiti que o padrão dos meus pensamentos fossem mudados, eu permiti que uma nova Fernanda nascesse, que um novo olhar viesse, que novas falas fossem construídas, porque se eu permitisse ser a Fernanda do passado, talvez hoje eu não estava aqui. Você entende? São várias situações, é o campo da emoção, é o campo do sentimento, é o campo do temperamento, mas se eu não me conheço, como é que eu posso chegar aqui se eu não dou permissão para minha mente ser trabalhada? E eu tenho um Criador, eu tenho um Pai. A gente pode falar do fruto do Espírito Santo nesse quesito, domínio próprio? Tenho uma imensidão para falar sobre isso.
Por que muitas mulheres, muitos casamentos acabam quebrando? Primeiro, porque você conviver a dois não é fácil. Cada um vem de um padrão de vida diferente, criação diferente, vivências diferentes, criações diferentes, visão de mundos diferentes. Quando você está dentro, começam os conflitos. Só que se eu não me conheço, a outra parte não se conhece, vai entrar em conflito. Mas, Fernanda, estamos orando. Fernanda, estamos indo ao culto. Fernanda, fazemos tudo dentro da igreja, mas dentro da minha casa é o inferno. Mas você já procurou se conhecer? Você já procurou olhar para você? Como você reage? O que você gosta? O que você deixa de gostar? O que te agrada? O que o seu parceiro também? Porque você olha para si, mas esquece de olhar o outro, porque ele tem uma forma de agir, ele tem uma forma de pensar, ele tem um comportamento diferente do seu. E aí, se eu não tenho esse domínio próprio, se eu não tenho um controle, se eu não tenho o tempero disso tudo para equilibrar, vamos para o mundo espiritual de novo? Quem veio para matar, roubar e destruir? O inimigo da nossa alma, e ele está o tempo todo nos vigiando. Então, se eu não tenho esse controle, se eu não tenho domínio, se eu não me conheço, se eu não conheço o outro, se eu não cedo, e se eu não tenho uma conversa saudável? Por que acontece muitas situações desastrosas? E eu não vou falar só dentro de um casamento. Hoje eu atendo adolescentes. E aí eu falo conflitos com os filhos, porque não se tem conversas. E conversas saudáveis precisam existir dentro da casa. Às vezes pouco se conhece os seus, né? Só que assim, Narjara, você tem um temperamento e você tem uma forma de pensar. E eu também tenho outra diferente da sua. E não é porque você está me trazendo o seu campo de visão, ou sua opinião, sua ideia, que o meu tem que prevalecer ou eu tenho que ir contra você. Por que existem muitas brigas e muitos conflitos? Porque todos querem ter razão, mas ninguém aprende a sentar, ouvir e respeitar. Eu respeito a sua posição, eu tenho a minha, então vamos juntos encontrar um denominador comum e sair disso, mas entra agora o equilíbrio, entra agora a emoção. Porque na emoção, no calor da situação, criação de filho, porque eu não quero que ela faça isso, não, eu quero que a minha filha faça isso, não, porque você isso não, tá bom. Já entendemos que temos visões diferentes a respeito da criação do filho. Vamos ouvir o nosso filho? Ao que criança ela é ouvida? Tem que ter uma linguagem, quando é muito pequenininha, da gente saber o que essa criança está sentindo também no meio desse conflito. Ouviu a criança? Vamos tentar ajustar? Você pensa dessa forma, eu penso dessa forma, nem eu nem você. Vamos encontrar um caminho juntos? Mas geralmente o que acontece? As emoções estão afloradas, os ânimos estão exaltados, ninguém consegue se entender. Um acha sempre que vai ter que ter a razão e não a construção de ambos para um todo, para a regra da casa, para o bem-estar, uma construção, e aí entra as brigas. No campo espiritual, o inimigo da nossa alma está conseguindo ganhar a batalha, está atingindo, está destruindo. Aí eu tenho uma mãe e um pai que ficam desestruturados, ficam brigados, estão com os ânimos exaltados. Tem ali, dependendo se tem xingamento, se não tem, se tem discussão, entra baixa autoestima, entra se achar um nada, entra os gritos, entra uma criança que fica ferida, ouvindo palavras que não são necessárias e carrega isso, e é outro assunto muito interessante, o poder da nossa fala. Para a gente falar, nós temos que pensar. Somos seres pensantes com raciocínio lógico. Então, o que está saindo aqui é de uma lógica. Tem que ter coerência e padrão no que eu estou falando, no que eu estou trazendo. Tem que ter lucidez. O poder da minha fala, ela serve tanto para abençoar quanto para maldizer. E muitas vezes eu desfiro para o outro o que eu não queria, através do meu sentimento, feri, magoei e machuquei. No mundo espiritual, entrou o inimigo da alma, setou o coração, mas a palavra já foi lançada. No campo material,
Talvez esse marido, essa mulher já ficou ali desiludida, entristecida, já criou uma baixa autoestima. Às vezes pode ser uma brincadeirinha. Ai, você tá gorda, eu tô gorda, não sei o quê. Sabe? Coisas assim. Ai, precisa trabalhar. São brincadeirinhas que, se você não percebe, ao longo do tempo dá ruim. Porque são brincadeirinhas que a gente vai repetindo, que pode se tornar uma verdade. A nossa mente acaba comprando a ideia do que a gente fala. Eu posso tornar uma mentira como verdade. E aí, Najara, como é que eu faço? E para destruir esse padrão do pensamento? Se eu não tenho domínio, se eu não me conheço, se eu não sei lidar, eu carrego isso. Isso vai gerar traumas e feridas emocionais. E tem também o caso de pessoas que estão ferindo porque já estão feridas há muito sangrando tempo. há muito vem tempo. Lá de trás. Hereditariedade, que é outro assunto interessante para se tratar. Você entende que é tudo muito complexo? A nossa mente, ela é maravilhosa, mas ela pode ser bloqueada, ela pode ser cauterizada e, se eu permitir, ela pode trilhar um caminho maravilhoso. Mas de quem depende tudo isso? De mim, de você, de mais ninguém. Eu, como terapeuta, eu posso dar todos os manejos para você. Najara, pensa por esse lado, pensa por esse caminho, olha, amadurece essa situação, vamos olhar por esse ponto de vista? Quem tem que amadurecer tudo isso? Você. Se você não faz a lição de casa, os meus 50% da minha parte da terapia eu cumpri. De apontar caminhos, de te acolher, de fortalecer. Mas aonde estão os outros 50% para o desenvolvimento? Para você. Então, se você não amadurece, você paralisa e fica uma barreira. E enquanto você não tratar aquela barreira, você pode avançar, você vai dar voltas em círculo, você pode até tentar subir, mas daqui a pouco você está descendo porque voltou para o ponto inicial. E muitas pessoas, elas estão presas em raízes porque elas não conseguem desbloquear problemas na vida delas. Por quê? Porque não tratam no profundo, e tratar dói. Quando a gente tem uma ferida, e dependendo da ferida, eu tratei isso no livro. O tema do livro do Terapeutas Cristãs foi feridas emocionais. Quando a gente tem uma ferida, ela sendo superficial, fica muito mais fácil de tratar. Mas se de repente eu pego ali uma bactéria, fica uma infecção, cria uma infecção, vai criar raízes lá dentro. E se eu não estancar aquilo, vai entrar na minha corrente sanguínea e vai dar ruim. Falando de uma forma bem reta e bem esclarecida para você que está ouvindo. Você tem uma queimadura que não foi superficial, você precisa ir até um médico. O que ele vai fazer? Ele vai raspar aquela pele que está por cima até chegar naquele ponto, na derme, na epiderme, onde realmente está ferido. Então, essa raspagem vai criar dor. É como se fosse isso. É um paralelo bem claro, esclarecido. E aí, até encontrar aonde está a raiz, vai doer. Essa raspagem vai doer. Só que precisa trazer para fora. E muitas vezes, para trazer para fora, você vai gritar. Você vai ter que suportar. Aí é onde entra suporte e o processo. Porque esse processo de extrair e o processo da cicatrização, da restauração da pele, vai doer. A visitação desse passado é dolorida, né? Sempre vai ser. E aí é onde gera aquele tabu, né? Somos cristãos, não temos esse tipo de problema, porque tudo é o inimigo, tudo é o diabo. Como que eu vou fazer essa visitação desse passado se a palavra fala que eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram? Como que não entrar nesse mérito, nesse ambiente, porque existe, né? Existe esse tabu muito grande no nosso meio. Nós não podemos demonizar tudo, né? Também. E concordo com a sua fala. Existem, sim, muitos tabus a respeito disso. Mas como é que eu trago isso para fora? Como é que eu trago esse passado? Somos novas criaturas em Cristo, sim. Mas se eu não trato essa dor, se eu não me disponho a voltar lá atrás e resolver pendências, eu vou carregar. O que isso vai me trazer? Muitas coisas ruins, porque eu nunca vou ter uma autonomia completa em assuntos da minha vida que eu poderia estar voando.
Eu sempre vou estar presa em algo, mesmo de forma inconsciente. E muitas vezes você sente assim, ó, e eu já ouvi pessoas falando assim: caramba, tem tudo para dar certo, tá tudo bem, mas não sei, tem uma sensação esquisita, parece que eu não saio do lugar, mas tá tudo bem. Por quê? Porque você vai ter que olhar aonde está aquele problema. Eu costumo falar dentro da clínica que, assim, durante esse processo terapêutico, eles muitas vezes não vão lembrar de situações passadas, mas conforme as sessões vão acontecendo, campos da mente vão sendo desbloqueados através da memória. Então, do nada, vai pipocar um assunto na mente, mas a pessoa ela nem lembrava mais disso. Mas conforme esse processo, e muitas vezes a gente nem precisa voltar muito com o paciente lá atrás, só o fato de começar a pincelar algumas coisas, o teu campo de memória vai começar a te trazer lembranças. E aí é onde vem muitas informações para nós que somos profissionais para começar a tratar. E aí sim, ela vai dando margem e espaço para ser trabalhada. Então, é uma permissão, ela precisa permitir. Ela sim é uma nova criatura em Cristo, concordo, mas ela precisa voltar, muitas vezes, a um lugar de dor. Há muitas vezes onde ela fala assim: mas já foi perdoado, já foi liberado, já foi, não existe mais nada. Mas será? Precisa fechar a porta, né? Portas, às vezes são portas, às vezes não é uma porta, são várias, né? E dessas portas, Najara, tem muitos portais. Nós entendemos o que é isso. De portas leva a portais. Então, se isso não está muito bem fechado, encerrado e estancado, eu levo para outra dimensão. Então, é complicado. É um assunto extenso. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Posso falar também de forma terrível, porque se eu quiser transformar o cenário que eu vivo de forma, num olhar negativo e fazer tudo um caos, vai ficar terrível. Por exemplo, aonde vem a raiz da ansiedade? Da onde vem a raiz da depressão? Por que eu estou depressiva? Porque algumas situações aconteceram que eu não consigo controlar, ou algum gatilho aconteceu que não está no meu controle e eu sozinha não consigo. Eu já orei, eu já jejuei, eu já li a palavra, eu vou aos cultos, eu sou fiel a essa parte da fé, da espiritualidade. Mas e aí? E aí que tem muitos manejos entre a parte de terapia, de ajuda, auxílio, que muitas vezes a pessoa ela se bloqueia, ela mesma se trapaceia, né? Ela mesma se coloca numa condição de não consegue, não pode, e ela vai gerando dentro dela situações. Então, dependendo do estágio, pode levar a uma depressão, pela tristeza, pela forma dela pensar, pela forma dela se controlar, pela forma dela agir, e ela vai ruminando aquilo tudo e ela não coloca para fora. Muitas vezes ela não confia em ninguém, porque existe esse lado das pessoas não confiarem nas outras pessoas, porque de alguma forma elas já foram traídas ou o assunto que foi falado já foi vazado. Então tem pessoas que são mais introspectivas, que elas não gostam muito de se abrir. Só que ela vai ruminando tudo isso dentro dela e vai gerando situações de amargura, de tristeza, e ela fica ali perdida dentro dos próprios pensamentos. E a palavra diz: não se estribe no seu próprio pensamento, porque se você se estribar nisso, você se perde. Por quê? Porque você vai dar voz ao que não é. A sua razão daquele momento, às vezes, não está condicionado ao fator da vivência atual. Então, lembra de abaixar as vozes, esperar acalmar, para depois, com calma. Às vezes, a gente quer tomar atitudes no calor da emoção. E muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio.
de você se aquietar, de esperar passar, para depois, com calma, você discernir e olha toda a etapa que você percorre para ter uma tomada de decisão. Então, muitas decisões hoje são tomadas de forma errônea pelo meu campo da emoção que está desregulado e eu não consigo controlar isso, eu não consigo gerir e vai ter uma consequência. E essa consequência, às vezes, pode me trazer danos. E aí eu falo isso dentro de uma família, eu falo isso na escolha de um trabalho, eu falo isso com um círculo de amizade. São vários campos que eu posso trabalhar aqui, mas que de alguma forma vai dar ruim. Não vai ser frutífero, não vai render e vai ser danoso. E aí eu passo por outra situação quando a negação vem. Quando a decepção vem, quando aquilo que eu esperei que desse certo deu errado, porque aí me gera a expectativa, e aí a minha expectativa ela não foi atingida, entrou no campo da frustração, e eu me sinto frustrada. Nossa, quantos sentimentos, né, vão... Parece minando dentro de nós. E eu me sinto frustrada. E imagina uma pessoa andar frustrada durante anos da sua vida por algo não resolvido lá de trás. Isso porque a gente não chegou na acusação, né? A culpa, a acusação, a sua mente te acusando porque você está assim, porque você quis, porque você escolheu, porque você depositou a expectativa, às vezes no homem, ou às vezes numa situação errada. A autossabotagem, né? A gente se sabota. E ontem foi interessante, uma paciente me chamou. Eu atendo não só aqui, tá? Eu atendo fora também, atendo no exterior. Então, uma paciente do Japão acabou me chamando. Ela trouxe uma situação e nós voltamos. Olha que interessante, nós já havíamos passado sobre aquele determinado ponto no início da terapia e ela me trouxe ontem um questionamento que ela veio pensando e ela quis compartilhar aquele momento comigo, de uma dúvida que ela estava, mas de algo que a gente conversou lá atrás, que a princípio estava resolvido. E o que eu percebi? Que ainda não está. E entra a parte da aceitação, entra a parte da gente se libertar, entra a parte muitas vezes da culpa, da forma que a gente carrega, a forma dos nossos pensamentos. E quando na verdade, quando a gente se liberta, faz algo que talvez não foi certo, não foi da maneira adequada. Mas já tivemos o entendimento, passamos por cima, a nossa vida avançou, eu tratei aquilo. Cristo nos perdoou, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. E aí entrou esse ponto que você falou, da acusação, a autoacusação. Então, olha quanto tempo nós estamos já em tratamento e eu percebi ontem, através de uma fala, que ela ainda está nessa autoacusação. E eu falei, não, vamos lá. Não é isso, não é isso. Vamos para a palavra? Lembra que a palavra diz isso aqui? Por que você está dessa forma? Por que você está se comportando ainda dessa forma que não é para você se comportar assim, não é para você mais ter esse pensamento. Isso não condiz mais com a sua prática, mas eu não posso te convencer se você não tem um convencimento de si mesma. Você vai ficar presa nisso por quanto tempo? Cristo já te libertou, não há mais acusação. Por que você fica presa nisso? Por que você leva os seus pensamentos a esse assunto? Não. Vamos olhar de uma outra forma? Vamos olhar de um outro cenário? Olha isso acontecendo. Olha isso que você fez. Olha como você tem se comportado aqui assim. Olha quantos anos já se passaram nisso. Por que você está voltando nisso? Você entende que a forma do padrão do pensamento ainda continua no passado, então são raízes do passado que ainda precisam ser bem digeridas, porque por Cristo ele já nos perdoou, mas eu não me perdoo? Eu sou livre nele. Eu sou uma nova criatura. A Fernanda velha lá de trás, a Narjara velha lá de trás, não é a mesma de hoje, porque a cada dia nós buscamos a constância da nossa renovação, o padrão dos nossos pensamentos e melhorar a cada dia como pessoa. Eu tenho isso como missão.
Eu pensava assim, hoje eu não penso mais. Eu fazia dessa forma, hoje eu não faço mais. Porque eu não quero mais. Isso não é um hábito saudável para mim. Isso não vai me trazer benefícios. Pelo contrário, está me trazendo coisas ruins, malefícios. E vai me trazer destruição. Ao longo prazo, eu estou dando brechas também para que muitas coisas venham contra mim. E eu mesma me coloque, ao invés da minha roda andar para frente, ir para trás, porque eu me saboto. Então, não, eu vou focar o meu pensamento nisso, eu não sou mais isso. Meu padrão de comportamento não é mais esse, os meus temperamentos não são mais esse. O meu domínio próprio, que agora eu tenho em Cristo, porque eu busco isso a cada dia. Eu sou aperfeiçoada nele a cada dia, e eu tenho essa convicção. Então, peraí, se eu busco esse aperfeiçoamento, é num todo, não é só numa área da minha vida, ela é completa. Não é aqui, não é ali, não, é tudo por completo, mas eu tenho que ter essa consciência. E essa virada de chave, Najara, muitas vezes não acontece. Porque às vezes as pessoas elas estão condicionadas a tratar por blocos e não olhar o todo. Muitas vezes somos treinados a olhar por áreas e não olhar o completo. Nós não somos treinados para isso. E eu falo que a nossa mente ela é um treino diário. Nós temos que treinar, nós temos que nos capacitar, nós temos que nos exercitar, nós temos que procurar médicos, porque temos que ser melhores a cada dia, praticar as boas aventuranças, praticar a caridade, praticar a fé, porque eu sei que eu sou uma pessoa em Cristo Jesus e eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu não sou perfeita, você não é perfeita, nós somos errantes, nós temos falhas, nós temos pecados, mas eu deixo disso a cada dia, eu renuncio isso a cada dia. Eu não posso caminhar com isso. É difícil quando você escuta assim, você precisa saber quem você é em Deus, mas quando você não sabe nem quem é você, quando você não se conhece. Se você não se conhece, como que eu vou entender quem eu sou em Cristo? Identidade. Hoje, o que acontece? Não se tem o conhecimento da identidade. Em Cristo, como pessoa, não se tem. Por quê? Porque hoje eu me espelho na crença limitante lá de trás, o que eu fui ensinada. Talvez esteja dentro de uma comunidade de fé, mas não tive um encontro verdadeiro e real, e vou olhando os padrões. E eu faço por repetição. Eu não faço pela minha autenticidade nele. Então, as identidades, elas estão destruídas porque muitas vezes nós não sabemos quem somos. E quando a gente sabe quem nós somos, tudo muda. E nada também nos para. Quando a gente tem esse entendimento, tudo muda. A raiz muda. Então, tem muitas pessoas que estão perdidas, angustiadas, tristes, por falta de uma paternidade verdadeira, por falta de uma identidade, por raízes que passaram, processos que passaram ao longo do caminho, famílias disfuncionais, e aí vai criando hábitos dia após dia. E aí eu vou para dentro de uma casa, eu vou dentro de uma comunidade de fé, eu vou para dentro de um trabalho e eu carrego isso, o meu padrão de comportamento e pensamento. Vamos entrar na síndrome, eu nasci assim, eu sou assim, mas será que você não pode mudar? Você entende como o tema ele é muito complexo e a gente pode pegar aqui agora várias vertentes falamos de temperamento, falamos do humor, falamos do domínio próprio, falamos de padrões de relacionamento, comparação. E hoje o processo de comparação está grande, principalmente por conta das redes sociais. E as pessoas esquecem de olhar para si, olhar para dentro do que você é capaz. Então, está querendo os likes, as visualizações, ou querendo o que o outro tem, esquece de olhar para si, do que você é capaz. Quer olhar a vitória dos outros, mas esquece de olhar suas próprias vitórias. E sempre quer estar nesse processo de se comparar, e quando não é assim. E vira uma competição, né?
Uma E competição vida, dentro de si. desculpa falar, inútil. É uma vida que você acaba... Uma vida falsa, que não é sua. Porque você sempre está se comparando com alguém e olhando para o outro. E nunca olha para si. As pessoas têm mania assim, você viu o que eu postei? Não vi. Najara, se tem uma coisa que eu não tenho hábito, é de entrar nas redes sociais para olhar status e o do Instagram. Stories. Não tenho hábito. Eu olho, sim, aquilo que eu postei e saber se eu estou tendo movimento ou não. Mas eu não tenho o hábito de olhar para o outro. Por quê? Porque não é que não me interessa, ou eu não quero... Quando a pessoa até comenta, eu vou lá, olho e falo alguma coisa. Mas não é hábito meu. Porque eu não quero entrar nesse paralelo, eu não quero entrar nessa competição. Isso para mim, Fernanda, dentro do princípio que eu carrego, para mim não faz sentido. E para algumas pessoas que estão com a batalha na mente, isso se torna gatilho. Muitos. Então, tem pessoas que elas vivem à mercê do padrão da beleza, do que a outra comprou, da viagem que fez. Se a gente for continuar aqui, o assunto é extenso, mas sim. Então, eu costumo não olhar. Eu tenho, sim, uma programação dentro do meu trabalho. Como estou com a parte da escrita, então eu sempre trago textos, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu coloco postagem para trazer uma clareza, uma lucidez sobre aquele determinado assunto, mas não é algo que eu vou entrar para olhar a sua vida. Não, eu nem tenho tempo para isso. A minha vida ela é tão dinâmica, tão corrida, chega no final do dia eu só realmente vou querer um banho, a minha janta, orar e dormir. Por quê? Mas aí a dinâmica de vida e a forma que você leva a sua vida, a forma que você enxerga como tem que ser. Então, entra o que você falou do buscar se aperfeiçoar, do buscar o estudo, o conhecimento, uma capacitação. Então, de que forma eu organizo o meu dia e eu entro num planejamento diário para que o meu dia renda, para que eu possa ser produtiva e não perder tempo com coisas que são desnecessárias. Quantas vezes as pessoas ficam ali horas e horas rolando a tela e o tempo está passando? E o que ela fez da vida dela? O que ela fez? Ela não busca se aprimorar, se edificar, não, ela só está ali. Você falou isso, me lembrou algo. Tá viralizando vídeos, tanto no TikTok quanto no Instagram, falando sobre alguns sintomas da ansiedade. E dentro desses sintomas, um deles é esse rolar de feed, né? As pessoas ansiosas tendem a estar ali naquele feed horas e horas ali constantemente, e isso é um dos sintomas que mostra nesses vídeos que estão viralizando sobre Você concorda que ansiedade? É um processo, quando você rola o dedo, a princípio é prazeroso, não está te custando muito você fazer aquilo. Só que cada clique que você dá, a sua mente ela vai processar aquilo que você está consumindo. Com o excesso, isso vai se tornar dentro de você, como é que eu posso explicar? Ele vai começar a ruminar algumas coisas dentro de você. E você vai se sentir na necessidade de sempre fazer esse gesto, né? De passar o dedo. Porque isso é prazeroso, eu estou vendo algo que me agrada, estou perdendo meu tempo. É compensador, pode-se falar? Pode falar que isso traz uma compensação. Mas isso não é uma ideia errônea? É uma ideia errônea, mas que para ela faz sentido. É um preenchimento temporário. Um vazio. Preenchimento temporário de um vazio. Isso. Ou um preenchimento superficial. Pode ser também. E aí, quando eu olho para dentro dessa pessoa e ela permite essa mudança, ela permite abrir o porquê que ela faz isso, ela vai dar algumas explicações e a gente vai encontrar as raízes de novo. E aí vamos para a terapia, de que forma a gente pode tratar? Qual vai ser o seu comportamento? Então é consciência, é um padrão de conscientização. De hoje em diante, você vai ter sua rotina espiritual? Sim.
Você vai ter o controle dos seus pensamentos e do domínio próprio em não fazer isso? Sim. Eu tenho a consciência que isso está sendo a mais e é de uma forma maléfica para mim? Sim. Está me trazendo danos cerebrais? Sim, porque eu ficar numa tela durante horas vai corroer e vai me trazer danos. Ao longo do prazo, isso me traz danos. Então, quando você mostra uma vida saudável, o que ela quer? Uma vida saudável, uma mente saudável, não num curto espaço de tempo, mas num médio a longo prazo, o que ela escolhe? Então, você sempre tem que trazer essa pessoa para a realidade. E de quem é a escolha no final? Sempre vai ser minha. É isso. Quando eu tenho a consciência que tudo está comigo, tudo muda. E às vezes, Narjara, nós queremos transferir. Entra a transferência. Porque assusta. Assusta você saber que a resposta está dentro de você. Aí você se vê assim numa situação atribulada de pensamento, querendo sair daquele círculo que se torna muitas vezes vicioso. E você fala assim, como assim a resposta está dentro de mim? Assusta. Ontem, falando um pouco nisso, ontem foi até inusitado uma situação que aconteceu. Eu recebi uma mensagem por volta de 1h e iria iniciar um atendimento. E era filha de uma paciente, não é daqui, era da Irlanda. Ela falou, preciso falar com você, uma situação, fui guiada pelo Espírito Santo e lembrei de você, você pode me ajudar? Posso. Aí eu falei, eu vou terminar tal hora e a gente se fala de forma rápida, pode ser? Pode. E aí, primeiro ela falou com voz, depois ela fez chamada de vídeo no meio do caminho. E aconteceu uma situação na vida dela e ela tinha que tomar uma decisão. E aí ela falou assim, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço. E agora? Falei, a resposta está dentro de você. Agora, se você tem dúvidas, é melhor você não fazer nada. Porque se você tomar uma decisão agora, aonde está a resposta e com quem está a resposta? Com você. Você pode se arrepender. Mas, Fernanda, eu tenho certeza, mas eu tenho dúvida se a voz que eu ouvi era a voz de Deus ou não. Já passei muitas vezes por isso. Falei, então, se você tem dúvidas, acredito que é melhor você paralisar. Mas eu tenho pouco tempo. Eu falei, e o que é o tempo para Deus? Falei, é melhor você tomar uma decisão consciente, racional e não ter erros do que você ter um pouco espaço de tempo para resolver e isso pode trazer danos a longo prazo. Irreversíveis. Aí ela se assustou. Aí eu falei assim, olha, vou ser sincera com você. Se você entrou em contato comigo achando que eu ia te dar a resposta do que você precisa, não vou. Porque a resposta já está dentro de você. O que você precisa nesse momento é parar, se ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão. Que ela não é minha, ela é sua. E é muito engraçado que depois disso você fala, como assim? Eu entrei nesse caos, eu criei esse caos dentro da minha mente e a resposta era tão simples, tão curta, tão objetiva. Você entende que a nossa mente, ela cria cenários? Nós damos permissão para as nossas mentes criarem cenários. E a gente confabula isso com os nossos próprios pensamentos. Onde entra a ansiedade? Acredita. Porque a gente começa a criar situações que não aconteceram também, mas você já começa a dar respostas que você nem sabe. E você já começa a ficar nervosa com aquilo tudo. Não, mas peraí, aconteceu? E o pior é que você acredita que aquilo realmente é verdade. Uhum. Por isso que eu falo que a nossa mente, ela nos sabota e nos trai. Então, se a gente não tem esse domínio do que pensamos, se nós não temos uma coerência das nossas ações, se nós não nos conhecemos, e tudo é muito rápido, pode ver que esse mundo está bem acelerado. E essa era digital, esse rolar de dedo, deixa a nossa mente assim, acelerada, agitada. Então, tudo a gente acha que tem que ser para ontem, justamente por conta disso daqui, ó. Hoje, banco, você tem dinheiro em espécie, hoje o dinheiro está virtual.
caiu o valor na sua conta, você já está pagando tudo de forma online, porque é tudo muito rápido. Então, nós achamos que também nós temos que tomar as nossas decisões à luz. Aí eu virei para ela e falei assim, o muro lá em Neemias foi construído de forma rápida? Aí ela olhou e falou, não. Falei, demorou um tempo para esse muro ser reconstruído, não foi? Ela, sim. Falei, Neemias não precisou de algumas coisas no meio do caminho, ele não sofreu? Sofreu. Falei, então por que você está com pressa? E se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver vários planos e projetos de Deus, a arca da salvação. Levou quanto tempo? Você entende que nós estamos acelerados demais. A nossa mente, ela está acelerada pelo padrão global do que está acontecendo, que nos influencia de alguma forma, e nós entramos nesse jogo, nesse movimento. Então, nós achamos que isso é normal, mas isso não é normal. Nós que temos que ter essa coerência, orando a Deus, pedindo esse discernimento, que, peraí, calma. Ele é calmo, ele é suave, Jesus, ele é tranquilo nas suas decisões. As falas dele são pontuais e ponderadas. E por que a gente quer tudo para ontem? Calma. Só que aí entra outro problema, Narjara, o tempo da espera, que é um outro assunto. O tempo da espera vai me gerar muitas situações, muitas. E eu estou disposta a esperar? Eu quero esperar? No mundo que é tudo assim, ó, no estalar dos dedos, muitas vezes a gente não está preparado para esperar. Pois é. E aí, muitas vezes, a gente vê pessoas sofrendo por conta desse tempo de espera. Elas sofrem, elas perecem. Muitas vezes tem que ter uma tomada de decisão nesse tempo de espera e ela se sente perdida. O que eu faço agora? Porque muitas vezes são situações que são criadas, que elas ficam engessadas. Acontece isso. A situação por si só, você olhando, não tem saída. Ela vai ter que ficar aqui, permanecer aqui. E ela vai ter que suportar esse processo. E é o tempo da espera. Só que nisso tudo acontece diversas coisas. E como é que eu administro tudo isso? Muitas vezes a pessoa ela perece em várias áreas da vida dela. Por quê? Porque ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura emocional, ela não tem estrutura espiritual, ela não tem uma pessoa que vai orientá-la da forma... Ela não tem. E, em primeiro lugar, ela tem que buscar a Deus. E é claro que muitas vezes a gente quer compartilhar isso com alguém, a gente busca uma pessoa próxima para desabafar, para pedir uma orientação, para conversar, para ponderar. E sabe o que acontece? Muitas vezes o que a pessoa às vezes traz como uma reflexão para você, se torna aquilo como a sua verdade. E ela só trouxe um ponto de vista. É como se você fosse conversar com alguém, mas você já tem a resposta e você não aceita o que você vai ouvir. E aí eu preciso confirmar isso diversas vezes. Fernanda, falando da ansiedade, como que quem está lá ouvindo a gente, quem vai ouvir pelo YouTube, consegue identificar a ansiedade, que é um sentimento que todos nós nascemos, e o transtorno de ansiedade generalizada? Como que eu identifico? Como que eu posso gerar um ponto de exclamação, interrogação, de pensar, opa, isso foi além, eu preciso buscar ajuda? A ansiedade, ela vai trazer irritabilidade, ela vai deixar você, muitas vezes, um dos primeiros sinais, né? Você vai perder o sono, você vai perder a concentração, você vai ficar em baixa autoestima, você vai ficar irritado, seu coração vai acelerar, você vai achar que está tendo ali algum tipo de ataque, né? Cardíaco, enfim. Só que quando isso passa, quando você começa a perder o controle de fato da situação. Quando você, como é que eu posso explicar? Quando você identifica a situação, mas você não tem mais o domínio da ação. Eu identifiquei a situação, mas eu não tenho o domínio daquilo. Um exemplo. Vamos
Posso compartilhar o que você me colocou? Pode, tudo aberto. Um pouquinho antes da nossa conversa, você disse para mim que passou há uns anos atrás por isso e que você, no meio ali do processo, fazendo algumas coisas, algo te fugia, te dava o branco. A falta de concentração gigantesca. E você se sentia perdida. Você deveria se questionar: o que está acontecendo comigo? E você começa a colocar em dúvidas o que você fez e o que deixou de fazer. Você começa a colocar, a se questionar. Será que o que eu fiz foi certo? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Você não vai ter ali coerência no seu dia a dia. E aí eu falo que você precisa buscar essa ajuda. A generalização da ansiedade, ela vai mexer no seu corpo inteiro. Ela vai te trazer tremor, palpitação, irritabilidade, você vai perder a fome, você vai ficar num estado de muito alerta, você não vai conseguir dormir, a sua mente sim vai falhar. É diferente da ansiedade. A ansiedade, o coração ele vai palpitar, você vai perder o ar, vai perder o fôlego, muitas vezes você não vai conseguir respirar, mas se você consegue entrar na autorregulação, você volta. Hoje eu tenho alguns pacientes que têm tanto a ansiedade quanto o transtorno, só que todos eles, qual é o caminho disso? Eles conseguem hoje se autorregular pela própria ação da condição. Eles entenderam como o corpo deles funciona e eles mesmos começam a sair disso. Mas e quem não consegue, Narjara, sair disso? Vai achar que está morrendo, ou vai falar para um familiar isso é frescura, não vai conseguir muitas vezes elaborar a palavra, porque cada um vai trazer um gatilho. Tem gente que vai ficar gago, vai dar gagueira, cada um vai despertar um sintoma. Então, faltou concentração, veio a baixa autoestima, veio a desmotivação, não está conseguindo dormir, enfim, é necessário buscar ajuda. Tem alguma coisa que está acontecendo, a mente falhou nisso tudo. E agora? E eu vou falar por experiência própria que eu vivi e muitas vezes tenho vivido, porque eu também me cuido do meu espiritual, cuido na parte, faço terapia, e muitas vezes vem aqueles gatilhos. Eu já cheguei a ponto de escutar notícias. Nossa, fulano faleceu de tal doença, com tal problema. E a minha mente absorver aquela informação e eu sentir no físico os sintomas exatamente que aquela informação foi trazida para mim. Então, é algo que é muito real. Às vezes, a gente pode estar falando aqui e as pessoas pensam assim, mas isso não é real. É bom que eu estou te trazendo uma experiência vivida por mim. Já ouvi várias histórias de chegar em algum lugar e a pessoa falar assim, nossa, tive diagnóstico tal, sentindo tal coisa, aquilo entra na minha mente. E aí a minha mente já começa a produzir, porque eu não bloqueava, a minha mente já começava a produzir, dali a um tempo, no mesmo dia, eu começava a sentir aquele sintoma. O meu físico sentia exatamente aquilo que eu estava escutando. Eu fiz uma especialização, Narjara, em psicossomáticas da alma, que é exatamente isso que você está trazendo. É a somatização do que você absorve. E vai para onde? Para o corpo. Então, você somatiza isso de alguma forma. Aonde entra a mente nisso tudo? Na traição, na sabotagem. Eu já estou passando por um problema, eu já estou talvez numa crise de ansiedade, ou ela está um pouquinho a mais na generalizada. Uma informação entrou no meu pensamento, eu processei e o meu corpo está exalando aquilo. Talvez vai te dar uma dor de cabeça, talvez você vai sentir uma dor no estômago, ou o que a pessoa falou, talvez a dor venha para você, porque você está chamando aquilo para a sua existência. Olha que coisa maluca.
É maluco. É maluco isso. É maluco. Se você parar para compreender, isso não é normal. Porque eu falo agora, não é nada engraçado, né? Hoje talvez eu possa até falar isso com um sorriso, mas quando eu lembro que em menos de uma semana eu já me autodiagnostiquei de várias doenças porque eu escutei uma notícia de alguém, ou porque eu escutei no noticiário, ou porque eu abri ali o Instagram, o TikTok ou qualquer outra rede social e eu identifiquei ali alguma informação, em menos de uma semana eu já me autodiagnostiquei, o pior de tudo, me automediquei por algo que não estava acontecendo. Então, hoje, eu barro muitas coisas. Eu já entendi que eu não posso me expor a certas situações. Eu não vou buscar, porque hoje em dia, o Google é médico de muitas pessoas, né? E principalmente quem sofre da ansiedade. Então, o meu ambulatório era o Google nesses momentos de crise. Porque eu sentia e eu ficava, porque aquela pessoa teve, eu também vou ter, e eu também estou sentindo exatamente, Deus me colocou... Olha como que é o grau, né, de periculosidade até da pessoa. Porque Deus usou aquela pessoa, Deus usou aquela informação para chegar até a mim, para falar que eu estou com isso, que eu estou passando por esse problema. Então, eu já compreendi que eu não preciso me expor a certas situações, eu não preciso me expor a certa postagem, eu não preciso me expor a ouvir certas coisas, porque se eu não tenho o controle ainda de bloquear minha mente para saber que aquilo não faz parte de mim, não é sobre mim, não diz sobre mim, então eu já não me exponho. Mas você entendeu que você encontrou formas de se bloquear? Eu posso falar que isso é um bloqueio? Sim, você conseguiu encontrar uma ferramenta para bloquear e isso não minar mais você. Você encontrou uma forma de fazer isso. Eu não vou acessar tal situação, não vou entrar em tal lugar, não vou ver tal conteúdo, não vou na casa de tal pessoa. Por quê? Porque ali são gatilhos que vai manifestar algo que já é pré-existente, que eu estou em cuidado, em tratamento, para que isso não exista mais. Você encontrou uma forma. Só que tem pessoas que não se conhecem, não se autorregulam e não encontram a forma de trazer esses bloqueios de inibição para que esse impacto ele seja minimizado para você, né? Para cada um. Então, graças a Deus, você conseguiu ir para quem não consegue. E para quem não entende. E para quem, igual você falou hoje, o Google, ele é uma ferramenta útil, mas se você não sabe usar, você pode colocar isso como uma arma para você. Ou se você vai até ele já com uma verdade absoluta... Quem vai desmistificar o que está no seu pensamento se você já encarou isso como uma verdade? Você já criou a verdade. Lembra que eu te falei que uma mentira, tantas vezes contada, ela vai se tornar uma verdade. E como é que eu quebro o padrão desse seu pensamento? Primeiro, você precisa abrir a porta do seu coração para eu poder entrar e acessar. Primeiro lugar, Deus, depois quem estiver te auxiliando. Seja esse auxílio qual for. Seja um profissional, um parente, seja quem for, mas você precisa abrir a porta do seu coração. Novamente, Narjara, aonde está a raiz e com quem está a solução? Aonde está o problema? Aonde está a raiz e aonde está a solução? Com você, comigo. Então, eu tenho portas que eu vou dar acesso. Mas como é que eu encontro esse equilíbrio? Como é que eu vou gerir tudo isso? Eu preciso aprender. E isso se chama treino. Eu preciso me treinar e me doutrinar todos os dias, fazendo leitura da palavra, tendo uma rotina saudável, hábitos saudáveis, de uma caminhada. É uma integração. E eu costumo falar dentro da terapia, a abordagem que eu faço, ela é integrativa. Porque eu não estou ali apenas para apontar os caminhos, ouvir, acolher e tratar. Não, nós vamos fazer a integração do corpo, da alma e do espírito. Nós temos que visitar pontos para saber se está tudo bem. Então, você que está nos ouvindo, você precisa olhar para dentro de si.
Quais são as áreas que você precisa ser tratado e consultado? Qual é a área que precisa de atenção? Qual é o ponto que precisa de atenção? Ou será que são todos os pontos que precisam de atenção? Então, como é que eu busco? Em primeiro lugar, pela vontade. Eu quero mudar. E eu preciso internalizar essa voz. Eu vou mudar. E pela vontade de qualidade de vida. Eu posso falar isso com toda a clareza do mundo, qualidade de vida, porque sua mente afetada, você perde a qualidade de vida. Você pode ser a pessoa mais feliz financeiramente, você pode ser a pessoa mais feliz sentimentalmente, sua saúde física pode estar ok, mas se a sua mente não estiver saudável, a sua vida mina. Você perde a qualidade de vida, porque aí vem o desânimo, aí vem a prostração, vem aquele dia de isolamento. E eu falo isso porque eu já senti tudo isso, né? Eu não estudei, eu não sou dessa área da saúde, do comportamento, mas eu vivi isso. Então, assim, eu falo porque eu perdi a qualidade de vida. Eu perdi momentos que eu podia estar desfrutando com a minha família. Eu perdi momentos que eu podia estar desfrutando dentro, fazendo a obra do Senhor. Eu falei para você, antes da gente começar a gravação, quantas vezes eu estava ali para cantar um louvor ou para ler a Bíblia, não conseguia ter concentração. E aquilo me dava uma irritabilidade, porque eu falava assim, como que eu não estou conseguindo? De começar a orar e não ter disposição. Não porque, lógico que você acaba abrindo uma brecha, uma coisa leva a outra, mas porque eu não tinha, meu nível de concentração estava tão baixo, vinha a irritabilidade, que eu falava assim, não, eu não vou continuar, porque eu não estou conseguindo. Eu me perco na palavra, eu me perco na leitura, eu vou louvar, eu não lembro da letra. Então, assim, você acaba perdendo a qualidade de vida. E trazendo um pouco dessa sua fala, Narjara, imagina você no meio. Vamos lá, dentro de uma comunidade de fé, você com esse problema dentro de uma família, no trabalho, como é que as pessoas, elas olham você nessa repetição de comportamentos e situações que atravessam? Elas já começam a olhar de uma forma diferente. Muitas vezes não tem a empatia, muitas vezes não tem o se colocar no lugar, muitas vezes não tem o olhar do cuidado. Então, é uma frescura, tá com problema, mas e sentar e conversar e tentar entender, ou apontar caminho para buscar ajuda e se colocar à disposição. E muitas vezes isso não acontece. E aí eu não falo só para nós. Imagina as crianças que estão nas telas durante muito tempo, crianças em telas que passam por isso e não conseguem desenvolver isso dentro da escola. Não tem um rendimento, eu estou dando um exemplo porque acontece. E muitas vezes a ansiedade dela está a mil, muitas vezes tem outros problemas por trás disso, e como os professores muitas vezes não estão preparados, os alunos não têm conhecimento, como trata aquele outro? Então, eu estou trazendo isso para uma criança, mas isso pode ser para nós adultos, dentro de algum lugar, nós não temos essa empatia. E é difícil verbalizar. É muito difícil verbalizar. Sabe por quê? Porque assim, eu já vivi muito, já vi pessoas que estavam, eu já sangrei por dentro, e chegar nos lugares e tá tudo bem. O sorriso de ponta a ponta a orelha, e tá tudo bem. Tá tudo muito bem. A primeira crise de ansiedade que eu tive foi num domingo, 9h, começando o Fantástico na Globo, e tava tudo bem. Foi uma santa ceia, estava tudo bem, sorriso de ponta a ponta, meu filho estava bem, minha casa estava bem. E, de repente, veio uma crise de ansiedade. Então, aquela crise, o ponto, não veio naquele dia, não veio às 9h daquele domingo. Já estava sangrando, minando há muito tempo, mas aquele dia foi assim, não. Estopim, explodiu. E aí a cobrança. Porque a cobrança dentro de mim, mas como? Eu estou na igreja,
eu estou buscando, eu estou fazendo a obra, eu larguei as práticas erradas, eu estou vivendo com Cristo. Como? Por quê? Por que agora? Por que eu? Por que eu? Aí eu falo, não, eu não posso perguntar por quê, eu tenho que... Para que eu? Para que Deus está permitindo isso? É algo que... Aí geram tantas... Aí o barulho. E muitas vezes você não quer se expor, você não quer expor um problema, você não quer expor a sua casa, você não quer expor uma particularidade. Entra a autoaceitação. Em primeiro lugar, vai ter que entrar a autoaceitação. Você encarar e aceitar que está passando por algo. A admissão. Em todo o processo, precisa ter essa admissão. Então, não é fácil. Porque se eu for trazer isso num contexto igrejístico, nós vamos ter alguns embates. E aí que eu quero te fazer uma pergunta. Esse tabu existe. E se a gente falar que não existe, a gente vai ser hipócrita. Então, vamos fugir da hipocrisia e falar a real. Esse tabu existe. E como eu, que estou dentro da igreja, na época em que eu vivi isso, eu fui questionada. Tomo remédio ou não? No meu caso, eu precisei, porque eu já estava num grau assim que eu não tinha só a terapia, só a oração. Não, e quando eu falo só oração, gente, não é diminuindo de forma nenhuma, mas a oração, a terapia não iria me ajudar naquele momento, porque estava... Quando eu cheguei no hospital, fiz todos os exames, tudo normal, tudo legal. A própria médica intensivista daquele plantão me indicou um psiquiatra. Mas naquele momento eu vivi um tabu. Toma o remédio ou não? Não toma, porque o remédio não é... Deus não fez você assim. Como que eu vou lidar? Porque pode ter pessoas que estão vivendo isso, que estão vivendo, que já foram conversar com o seu pastor, conversar com o seu líder, e é algo questionável. Não faça, não, isso daí, vamos orar, vamos, né? Como que eu lido com esse tabu? Porque existe. A gente está aqui para falar sobre isso também. Eu compreendo dessa forma, Narjara. São casos e casos. O seu caso foi necessário. Há casos que não é necessário. Mas vamos supor que é uma pessoa que está nos ouvindo aqui e é necessário tomar e ela entre em conflito. É buscar a causa. Por que é necessário tomar? Porque às vezes tem uma desregulação química. Está descompensado. E a medicação, ela vai trazer esse equilíbrio hormonal que eu preciso ajustar no meu cérebro para dar continuidade e para que eu possa ter uma normalidade nas minhas ações, na minha rotina, até que haja esse ajuste. E é claro que o remédio não é para sempre. É claro que os efeitos dos remédios vai dar, muitas vezes, uma dopada, dependendo do remédio. A pessoa vai sentir um pouco mais de sono, vai dar um amargor na boca, vai dar uma secura. Cada remédio, cada substância vai reagir de acordo com o organismo. Mas não é sobre isso que vamos falar agora, porque existem as consequências do remédio. Mas como enfrentar isso? Volto a falar que é aceitação. Porque se eu não aceito e se eu não entendo que eu não preciso do remédio, como é que eu convenço alguém? Só que o problema vai existir. Vamos para um outro ponto? Vamos supor que essa pessoa precisa do remédio, mas ela chegou na igreja, conversou com a liderança e a liderança orientou a não tomar o remédio por algum motivo e pediu para permanecer na oração. Ou até não procurar um terapeuta. Ou até não procurar. Vai ser sempre uma escolha. O que é melhor para ela? Só que aí entra a cauterização dos pensamentos. De que forma? Às vezes ela vive dentro de um ambiente onde as pessoas não acreditam nessa área, não acreditam nessa linha, não acreditam nessa abordagem e leva os fiéis a acreditar que aquilo não é necessário. Só que ela vai ter que fazer essa autoavaliação. Mais uma vez, a demanda está comigo, a decisão está comigo. Fernanda, mas eu vou desobedecer. Eu vou desobedecer a minha liderança e não vou tomar a medicação.
infelizmente são escolhas, Narjara. Só que muitas vezes ela desobedecendo, entre aspas, essa liderança, e o organismo dela precisando dessa regulação química que vai ser através do remédio, ela pode sofrer outros danos. E pode ter um agravamento nos comportamentos e nas ações. E qual é o corpo que vai sofrer? O dela. De mais ninguém vai sofrer. Quem vai passar pela situação, Narjara, vai ser ela, vai ser eu, vai ser você. Então fica muito fácil, muitas vezes a gente de fora, querer opinar, querer falar, mas... E aí a gente entra num outro ponto, desculpa, preciso falar, mas Deus me falou sobre isso. E muitas vezes acontece, da liderança fala, olha, Deus me falou sobre isso. Só que vai da pessoa. Ela vai acreditar no que está sendo falado, e ela vai ter que ter fé, e eu creio que ela tem fé para aquilo, e vamos aguardar as ações. Não tem muito o que fazer nessa hora, mas ela tem que ter essa autoconsciência do que é melhor para ela nesse momento. É buscar entender. Quando a gente chega no médico, é entender o porquê que eu preciso dessa medicação. Por que que eu cheguei ao ponto de uma medicação? E o que que essa medicação vai me trazer de benefício? Mas, Fernanda, toda situação que eu passo, tudo médico passa medicação. Então, vamos lá, vamos fazer testes? Eu já fiz isso com o paciente, de apontar caminhos, no sentido assim, não quer tomar medicação? E, porventura, eu desse lado entender que às vezes ela necessita da medicação, ok, eu respeito o seu tempo, eu respeito o seu pensamento e eu respeito o seu processo. Vamos tentar, então, com a oração em caterapia, durante um tempo? Vamos. Vamos ver como é que isso vai mudar dentro de você? Vamos, é uma tentativa, ok? Ok. Dá aquele tempo. Mudou? Não mudou. O que que você prefere agora? E ela mesma toma essa decisão. Não, eu preciso tomar a medicação. E aí, muitas vezes, a decisão dela vai conflitar com a parte igrejística, com a parte da liderança, do que foi orientado. Mas pensa, é uma decisão dela, que ela está vendo que está fazendo mal para ela, que ela está vendo que quem está sofrendo as consequências é ela. Então, ela tem que ter esse domínio próprio, essa racionalidade, orar a Deus e entender. Esse medicamento, ele vai me trazer uma regulação naquele momento. Não foi falta de fé, não foi falta de oração, não foi falta de jejum e não foi falta de estar ativamente dentro da igreja. Então, buscou terapia, buscou atividade física e existe, sobrou a última coisa para você fazer, enfrentar a medicação. Depois da medicação, houve uma melhora significativa? Glória a Deus, que bom, vamos seguir a nossa vida em paz e dar continuidade. E tem casos que a medicação não é uma coisa para sempre. Tem um desmame depois que os médicos falam, né? Leva-se um tempo. É claro que as pessoas elas não querem entrar, Narjara, porque geralmente não são meses, pouco tempo. Não é 3, 4 meses de remédio e acabou. Não, é um tratamento e isso é longo. Como a terapia também. Como a terapia também. Vamos num outro assunto que talvez eu vou tocar num ponto que pode ser perigoso, mas vamos lá. A gente sabe da indústria farmacêutica também. Então, muitas vezes, o remédio ele foi eficaz, mas muitas vezes alguns médicos, alguns consultórios acabam prolongando mais porque tem combinado com essa parte da farmácia, existe valores, você sabe que existe. Existe. Só que muitas vezes isso é prejudicial. Por quê? Porque pode tomar em excesso. E tem pessoas que elas acabam se desmamando por si só. Estou bem, deixei de tomar, não comunica também. São vários casos. E segue. Tem casos que dão certo, só que tem casos que não dão certo. E tem que voltar. Só que quando volta é pior, porque aí o tratamento interrompeu, vai ter que começar de novo e vai começar tudo de novo. Por quê? Porque tem início, tem meio, tem fim. Tudo não é perfeito. O organismo se acostumar e também o organismo se desacostumar. Então, assim, existe o excesso, em alguns casos de alguns profissionais, existe o abuso na linha da utilização do medicamento? Existe.
Existem profissionais sérios que entendem a eficácia da medicação e o tempo certo? Existe. E existe também o paciente que abandona no meio do caminho. Então, tudo é uma questão de consciência, entendimento e querer. Vamos lá? Voltou aonde? O comportamento humano. De quem é a decisão? Minha. É isso. E ainda bem que não me assusta mais. Eu espero que você que está aí ouvindo também não te assuste mais. Fernanda, a gente tem pouco tempo. Eu queria ficar aqui mais um tempo conversando. Eu queria te fazer uma pergunta, saber se é correto falar isso. Eu já ouvi falar que a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é o excesso do futuro. É correto pensar assim? Não, nem sempre. Nem sempre é um e nem sempre é outro. Vamos voltar? Quais são as causas raízes? Então, eu não posso fazer afirmação se eu não sei qual é a causa raiz disso tudo. Pode ser algo do passado? Pode. Pode ser algo do excesso do futuro? Pode. Mas vamos olhar com mais calma onde está a causa raiz para ter uma ansiedade, onde está a causa raiz, onde essa depressão foi desenvolvida. Houve ali um estado. O meu corpo, ela tem uma alma, então ela tem um estado. Vamos lá, eu sou feliz o tempo todo? Não, eu tenho um estado de felicidade, como eu tenho um estado de tristeza. Só que o meu estado de tristeza, ele pode se prolongar por algum tempo. Só que eu não consigo reagir àquilo. Da tristeza vai gerar melancolia, angústia, baixa autoestima e isso vai, com o passar do tempo, eu não administrando, pode virar uma depressão? Pode. Pode ser o futuro, pode ser qualquer coisa, mas aonde está a causa raiz daquilo? É esse o entendimento que eu tenho. A ansiedade é a mesma coisa. Qual foi o gatilho? Existe um gatilho que começou a acontecer para você estar assim. Foi o que você falou. Naquele domingo, às 9 horas da noite, teve um estopim. Mas não foi ali. Teve todo um passado daquilo, de ações que aconteceram ao longo do caminho e de repente veio o seu corpo não suportou, a sua mente não suportou o que você estava vivendo, o seu organismo reagiu, entrou a psicossomática, ela, bum, teve uma explosão, você colocou para fora, estava reprimido, veio para fora. Então, eu não concordo nem com uma linha, nem com outra. Eu preciso olhar, assim, com clareza onde está a causa disso tudo, onde está existem raízes. Então, temos que tomar cuidado com a nossa alma? Temos. Porque o estado das nossas emoções, que vai virar os nossos sentimentos depois disso, vai gerar o estado da minha alma. A minha alma pode estar alegre, eu posso estar formosa, eu posso estar radiante. Como o estado da minha alma, mediante os processos que eu estou e eu não consigo reagir, eu posso viver numa melancolia a tal ponto de se transformar numa depressão. E eu não consegui sair daquele estado. Alguns conseguem sair orando, jejuando, lendo, glória a Deus, e é isso que nós queremos. Essa busca, essa mudança de pensamento, essa metanoia, nós queremos essa transformação. Mas às vezes as pessoas não conseguem sozinhas. E nós temos que entender a liderança de igrejas, seja onde for, que tem pessoas que não conseguem de forma sozinha, precisa de ajuda. Muitas vezes ela ali orando, ela colocando para fora, ela vai se encher, mas ela mesma se sabota nos pensamentos dela. Tem pessoas que elas só conseguem ser motivadas se tiver ali alguém dando incentivo, estímulo. Tem pessoas que não, que conseguem isso de forma muito natural e conseguem lidar muito bem. Então, lembra no início que eu te falei? A minha forma de pensar e agir não é igual à sua. Somos diferentes, temos DNA diferente, temos comportamentos diferentes. Uma situação pode ser idêntica para nós duas, mas a forma como nós vamos reagir a essa situação vai ser diferente. Então, não posso me comparar a você e você também não pode se comparar a mim. Talvez o meu processo de trilhar aquela situação seja rápido e fácil para eu sair. Para você pode demorar uma eternidade. E só por conta disso eu sou melhor que você ou eu? Não. É o seu tempo e o seu processo de amadurecer, gerir e processar tudo isso.
E eu costumo dizer que a gente precisa ter muito cuidado nesses momentos e quem está nos cercando. Independente se você... Eu falo, né? Esse podcast é um podcast cristão, mas a gente fala com várias pessoas. Então, pode ser que o seu caso, você que está ouvindo, que vai ouvir, seja diferente. Você já tentou a medicação, você já tentou a terapia e não resolveu. Talvez você precise cuidar do seu espiritual. Ou pode ser vice-versa, mas uma coisa que eu falo, não sangre em tanque de tubarões. Né? Cuidado com quem você divide as suas dores. Cuidado com quem você anda verbalizando o seu sofrimento, as suas questões internas, porque às vezes você pode ouvir algo que vai te gerar muito mais gatilho, que vai te trazer uma acusação, que vai te trazer um apontamento de dedos, e nesse momento é tudo que você menos precisa. Fernanda, a gente está... numa campanha do Setembro Amarelo, né? E no início eu falei sobre alguns índices. A gente vê um cenário mundial em que o Brasil é o 4º país que sofre mais, com brasileiros que têm sofrido mais depressão e ansiedade. Chega a ser 9,3% da população afetada, que é 19% dos brasileiros sofrendo de doenças mentais. E a gente precisa lembrar que isso não é brincadeira, que isso pode levar... O suicídio é o extremismo? Ele lidera esse ranking. E é o extremismo. Na verdade, ela não quer se suicidar. É que ela não encontra formas de verbalizar ou expressar ou de ajuda. Ela é o último estágio que ela quer, mas ela não encontra mais alternativas e não tem mais força para isso. Então, o suicídio, ele acaba acontecendo, mas não era bem isso que a vítima queria. Ela só queria atenção, ela queria um lugar de fala, ela queria acolhimento, ela queria uma validação. Eu tenho certeza que o que deve passar ali, naqueles segundos antes, né, de tudo ter um fim, não era o que ela queria, mas ela não vê mais saída. As circunstâncias na mente dela foi o que foi levado a tomar aquela atitude. Eu ouvi de uma liderança que a gente não pode colocar uma fala que a pessoa se suicidou, perdeu a salvação. Porque naquele momento em que a pessoa teve aquela atitude de tentar contra a sua vida, e naqueles últimos segundos de respiro, ela pode ter se arrependido e pedido perdão a Deus. Então, a gente não pode ser taxativo. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E quando eu ouvi aquilo, desbloqueou a minha mente de ser taxativa. Se matou, perdeu a vida, tirou a sua própria vida, perdeu a salvação. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, né? Então, é como você falou, naqueles segundos, naqueles minutos ali talvez agonizando, a pessoa pode ter se arrependido, ou a pessoa pode ter entrado na real e falado, por que eu cheguei até aqui, né? Será que era necessário? E aí, muitas vezes, a pessoa não tem a oportunidade, pode até ter se arrependido, mas não... E quem somos nós para julgar? Para julgar. Não estamos lá, não somos Deus, e não cabe um apontamento. E nós erramos. De verdade, como cristãos, nós erramos e estamos matando e ferindo pessoas pelos apontamentos e pelos julgamentos, e tem muita gente que está se afastando da fé, está se afastando das igrejas pelo julgamento alheio, pelo peso que isso é dado, ao invés de ser dado uma tratativa, um acolhimento. Tem gente que, assim, gosta até demais de um acolhimento e nós temos que entender o perfil e a pessoa, mas tem muitas pessoas feridas no meio do caminho que hoje se recusam a voltar. Eu tenho pego alguns casos de traumas religiosos dentro do consultório, no meio do caminho, você vai escutando algumas coisas. E grande parte são as decepções, o não entendimento, o não acolhimento, as fofocas, enfim. Isso dá outros assuntos que eu acho que não cabe aqui. Mas a gente sempre precisa se colocar no lugar e não cabe a nós o julgamento. O julgamento, para quem cabe, é Deus.
né? Com a mesma medida que você mede, você também será medido. Seja a mão que vai estender e que não vai apontar. É isso. A campanha desse ano, só aqui trazendo mais um alerta do Setembro Amarelo, é conversar pode mudar vidas. Você que tem interesse em saber mais sobre essa campanha, como a Fernanda falou, é uma campanha que ocorre no mês de setembro, mas a prevenção da saúde mental, do suicídio, a qualidade de vida, você tem que buscar o ano todo, 365 dias no ano, conhecer e, quem sabe, até ajudar alguém a se encaminhar para um autoconhecimento. Se você quer conhecer mais da campanha, vai lá no setembroamarelo.org.br. Fernanda, você foi a primeira convidada de 3 episódios que vão acontecer, né? Hoje é o primeiro episódio, o tema é a nossa mente. Você, como terapeuta e psicanalista, veio trazer o seu conhecimento. Na próxima semana a gente vai falar sobre o corpo. A gente está falando qual a importância da mente, do corpo e do espírito estarem alinhados para uma saúde mental. Hoje a gente falou sobre a mente, semana que vem a gente fala sobre o corpo e na última semana a gente vai falar sobre o espírito. Fernanda, eu queria que você desse as suas considerações finais, depois você vai passar seu @, como que as pessoas te procuram, como que as pessoas adquirem seu livro. Suas considerações finais sobre esse assunto que a gente trouxe hoje dentro da campanha do Setembro Amarelo. Para quem está nos ouvindo, eu peço com muito cuidado, com muito carinho, que vocês comecem a olhar para dentro de si, de se avaliarem, e de cuidar da sua mente, querer cuidar dessa integralidade do corpo, da alma e do espírito. Nós temos uma conjuntura, não dá para tratar uma coisa e não tratar outra. Não fique sozinho, não fique sozinha. Há muitas pessoas que estão feridas, há muitas pessoas que estão doentes. Algumas são fáceis de ser tratadas, outras nem tão fáceis assim. Mas é necessário essa vontade do querer. Eu quero mudar, eu posso mudar e eu vou mudar. Eu não admito mais ficar da mesma forma que eu estou. Então, eu peço nessa consideração que vocês avaliem-se, que vocês prestem atenção aos sinais do seu corpo, prestem atenção aos sinais no mundo espiritual, prestem atenção aos sinais que você dá dentro da sua própria casa, né? Num temperamento, num comportamento, no seu humor. Você se conhece a tal ponto, muitas vezes, que tem alguma coisa de errado. Então, se você percebe, puxa, isso não foi bacana. No final, Narjara, todos nós fazemos essa avaliação crítica e construtiva. Isso não foi legal. Caramba, isso daqui que eu fiz, mas muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer. Então, é necessário se desarmar nesse momento e dar esse passo. Eu preciso de ajuda. Eu quero ser ajudada em várias áreas, não só na parte mental, mas na parte corporal, como na parte espiritual. Eu preciso de ajuda. Talvez você não confie em algumas pessoas, não confie em, não sei, mas de alguma forma peça luz, peça ajuda, para que você dê esse passo de autonomia, de vontade, de verdade, de buscar esse caminho e de se cuidar. Nós precisamos desse respaldo vindo do Senhor, desse acolhimento vindo dele, desse cuidado vindo dele, e a gente precisa buscar disso, mas conscientemente que nós precisamos ser cuidados na nossa mente e cuidar também do nosso corpo, porque aqui é a nossa habitação, é a morada. Então, o que eu estou fazendo com o meu corpo, o que eu faço com o meu corpo vai refletir. E eu quero ter longevidade, eu quero ter disposição, eu quero ter vida, eu quero ter qualidade de vida. Eu posso não ser feliz o tempo inteiro, porque ele é um estado temporal, mas em grande parte eu quero ser frutífera. Eu quero que coisas boas aconteçam. É claro que no meio do caminho as adversidades vão vir, mas hoje eu, com consciência e resiliência, eu vou aprender a sair disso. Então, eu
faço esse alerta das pessoas quererem se cuidar. Hoje, como as pessoas podem me achar, caso queiram conversar, caso queiram marcar uma consulta, enfim. O meu Instagram é @fernandatorres.oficial. Lá no meu Instagram você vai encontrar o número do meu telefone, 13 977 11 18 10. No meu Instagram também tem o link para conversar e no WhatsApp eu consigo passar também o link de vendas dos livros. Mas eu vou deixar também aqui com a Narjara, né, caso alguém queira, enfim, são 2 livros. Estou indo para o volume 3 na escrita. Esse tema do próximo livro do Terapeutas Cristãs, quero abordar sobre finais de relacionamentos, finais de ciclos, seja dentro de um relacionamento, de um casamento, seja de uma amizade, seja ambiente de trabalho, seja o tempo da mudança de localidade geográfica, o tempo da despedida de uma comunidade que eu participo. Como é que é esse ciclo? Como é que é esse fechamento? Como é que eu lido? Como é que eu enfrento? Como eu penso? Como eu reajo? Como é que eu faço o novo dali por diante? Então, esse é o tema que eu vou tratar. Já comecei a escrever algo. E é isso, eu te